E aí, olha só quem voltei. No vídeo dessa semana aqui do meu canal no YouTube, eu quero te ajudar a responder essa questão que eu coloquei como título do vídeo. Você também vai olhar assim para a tua saúde de agora em diante? É isso que eu espero. Então, como sempre, né? Se inscreve no canal aqui embaixo, dá um joinha, dá um like, manda esse vídeo para alguém que acha que faz sentido. É importante sempre para eu saber que o conteúdo tá legal, que a galera tá assistindo, enfim, me mantém motivado a fazer esses vídeos aqui no meu canal no YouTube. Então vamos lá. A pergunta é: você também vai olhar assim para a sua saúde? Então o que eu quero trazer com essa reflexão é: já pararam para pensar a loucura que a gente está vivendo, né? Esse período de reclusão, esse período de quarentena que aconteceu simplesmente de uma hora para outra, né? Nós estávamos todo mundo com as nossas rotinas normalmente e do nada, não vou dizer assim totalmente do nada, porque as notícias já vinham demonstrando que o caminho seria esse, mas um dia o vírus foi criado e a gente teve que, a partir do momento que ficou uma coisa mais séria, estar reclusos em casa, mudando totalmente a sua rotina, passando a fazer coisas que não estava habituado a fazer, convivendo mais com a família, outras pessoas convivendo menos, tendo que se afastar dos familiares pela questão dos grupos de risco. Enfim, simplesmente de uma hora para outra, algumas coisas que faziam sentido não fazem mais e outras que não faziam sentido ou que não eram prioridade passaram a ser. Então, eu não sei também se tu já reparou que, assim como eu, né, eu sou da área da saúde, então eu me preocupo mais com isso, mas pode ser que tu também já tenha reparado que agora as pessoas estão se preocupando muito mais com a sua saúde do que estavam antes, né? Tá todo mundo meio apavorado com o que pode acontecer e as pessoas que não estavam se cuidando, elas estão mais nervosas, mais ansiosas. As pessoas que não estavam saudáveis, que não tinham bons hábitos, elas estão mais preocupadas com todo esse período. Justamente porque foi algo que aconteceu do nada, ninguém esperava, e isso acabou impactando diretamente nas nossas vidas, aumentando o risco de doenças mais graves e até mesmo da morte, né? Então muita gente que estava de boa, mesmo sem estar saudável, agora está muito preocupado porque não se sente seguro perante essa situação de urgência que a gente vive, né? Antes a gente pensava muito assim, trabalho e casa, trabalho e depois família, trabalho e depois lazer. Enfim, não tinha tempo para nada. Trabalho e a saúde em último lugar. Sempre a desculpa do tempo, sempre a desculpa de ter outras prioridades e nunca colocava a saúde em primeiro lugar. Mas é importante a gente lembrar que se a gente não tiver saúde, a gente não tem as outras coisas. Se nós não estivermos aqui vivos, falando, respirando e tendo a capacidade, a oportunidade de fazer as coisas do dia a dia, não adianta nada, porque se nós não tivermos saúde, a gente não vai conseguir executar nada com naturalidade, com tranquilidade. Vai ficar tudo mais com maior sacrifício, com maior desgaste, com menos motivação, enfim. As pessoas que não estão saudáveis passam muito mais trabalho do que as pessoas que estão saudáveis, não só nesse período de quarentena, né? E aí que entra um pouco da reflexão que eu queria fazer nesse vídeo, né? Ao mesmo tempo que as pessoas não estavam se preocupando com a saúde e agora estão mais preocupadas, acontece com os profissionais de saúde, né? Essa questão de o pessoal só procura o pessoal da saúde, só valoriza o trabalho dos profissionais da área de saúde quando precisam, quando estão numa urgência. Ou seja, quando a situação já está limítrofe, não tenho o que fazer agora, o que eu vou fazer? Eu já me automediquei, eu já li no Google, eu já tentei fazer sozinho, aí nada disso deu, chegou uma situação crítica e a pessoa procura um profissional da saúde. Seja médico, seja personal trainer como eu, seja dentista, enfim, fisioterapeuta, poderia listar aqui dezenas de profissionais da saúde que só são lembrados quando tem algum problema, quando o paciente, né, ou quando o aluno, o cliente, enfim, tem algum problema mais grave. Inclusive o meu dentista, a primeira vez que eu fui lá, ele disse assim pra mim: "E aí, meu jovem, o que tá doendo? Quebrou alguma coisa? O que tá te incomodando?" E aí eu ainda comentei com ele: "Por que tá perguntando isso?" Ele: "É porque ninguém lembra do dentista por precaução. As pessoas só lembram do dentista na hora que estão com muita dor ou que tá numa crise absurda e que não tem mais como fazer." Então isso remete bem a esse momento, né? Remete bem a essa preocupação que nós seres humanos temos, né? De agir na urgência. Quando a gente pode empurrar com a barriga, a gente empurra com a barriga. Aí quando chega um momento de urgência total, daí a gente lembra dos profissionais da saúde, a gente lembra que tem que dar prioridade para isso, né? Inclusive numa organização
financeira ou familiar ou de objetivos, dificilmente a saúde ela está em primeiro lugar, ela é sempre colocada lá por último, né? Se sobrar um dinheirinho esse mês eu vou no dentista, se sobrar um dinheiro eu contrato alguém para organizar meus treinos, se sobrar um dinheiro eu vou cuidar do meu joelho que está doendo faz 5 anos, então se sobrar um dinheirinho eu vou ir no médico para ver o que é essa tosse que eu sempre tenho. Sempre na urgência, sempre na urgência. E isso também não é só para a área da saúde. Inclusive tem a famosa lei de Parkinson, né, que é mais ou menos assim: se tu tem 20 dias para fazer alguma tarefa, tu tem 19 dias de descanso. O que significa? Que a gente tende a fazer a tarefa ficar do tamanho do espaço de tempo que a gente tem para cumpri-la. Pode ser que eu consiga em um dia resolver, mas aí eu vou enrolando até chegar lá no finalzinho e poder concluir só em cima da hora. Como a gente, na maioria das vezes, fazia quando ia ter prova, né? Ao invés de ir estudando um pouquinho todos os dias, deixava para estudar tudo na véspera, passar noites em claro para estudar. Então essa questão da saúde, ela não pode ser tratada só como uma situação de urgência. Ela não pode, porque muitas vezes não tem... A urgência não dá tempo, então a gente tem que pensar nisso como precaução. E as pessoas que estavam se cuidando nesse período antes da quarentena, antes de ter que ficar em casa isoladas, pode ter certeza que elas estão mais tranquilas. Por que eu, apesar de ter a minha mãe com zona de risco, meu irmão que é diabético também em zona de risco, em grupo de risco, né? A minha mãe fuma e está com quase 60 e meu irmão é diabético tipo 1. Então eu me preocupo muito com eles e estou afastado deles. Mas eu estava sempre ativo, como na maioria das vezes bem, descanso suficiente, tenho a mente bem exercitada com leituras, enfim, estou sempre procurando me atualizar e isso me deixa um pouco mais seguro e mais tranquilo nesse momento, porque eu já estava preparando o meu corpo para se alguma coisa acontecesse. Ficar doente é muito raro, ter algum problema de saúde é muito raro, então as pessoas que, assim como eu, cuidavam minimamente da saúde, tinham cuidado para não estar acima do peso, para não estar doentes, para não ficar períodos longos sem treinar, para manter uma boa rotina alimentar, focar no descanso, no sono, enfim. Essas pessoas hoje estão mais tranquilas. As pessoas que não se cuidavam agora estão mais assustadas. E eu entendo isso, que não é um julgamento dessas pessoas. Longe de mim, eu como profissional da saúde e como ser humano não tenho a capacidade nem gosto de ficar julgando ninguém. Mas eu quero trazer aqui uma reflexão, porque essa questão do coronavírus, do Covid-19 e de viroses e de doenças, elas vão ser eternas. Daqui a pouco vai vir outra. Daqui a pouco vai vir outra doença, daqui a pouco vai vir outro vírus, daqui a pouco pode vir uma enfermidade. E as pessoas que se cuidam mais, que são mais saudáveis, elas vencem essas batalhas com mais facilidade. Claro que tu pode estar pensando, mas eu conheço fulano lá que era muito saudável e teve um infarto e morreu. Claro, acontece, esse tipo de coisa acontece, mas se nós pudermos minimizar as chances de ter algum problema de saúde e aproveitar a única vida que a gente tem para viver aqui na Terra, eu acho que é o mais consciente. Então, que a gente aproveite esse momento para depois que isso passar, não sei quanto tempo vai durar, de ter um foco na saúde, destinar um tempo da sua agenda, da sua semana, do seu dia para fazer exercício físico, para fazer umas compras no mercado que sejam legais, que sejam saudáveis, pesquisar receitas legais na internet. A gente fica bastante tempo na internet pesquisando bobagens, vendo memes, e cuidar da nossa saúde às vezes a gente não se preocupa. Então a minha reflexão em relação a essa questão toda que está acontecendo é muito relacionada a essa função da urgência, de nós só pensarmos em fazer algo quando já não tem mais solução. Só que aí chegou esse vírus, todo mundo ficou recluso em casa, ninguém pôde sair, não pode fazer nada. Então as prioridades mudaram e as pessoas que estavam se cuidando estão mais seguras teoricamente, e as que não estavam se cuidando não tiveram tempo de começar a se cuidar. Até porque agora não é o momento de ficar se preocupando e fazendo loucuras. O que tinha que ser feito foi feito. Agora é a hora de ter pé no chão, ter tranquilidade com isso tudo que está acontecendo, para a gente superar isso da melhor maneira possível e depois poder viver com mais tranquilidade e com novas perspectivas, né? Com novas ideias, com novos interesses, com mudanças de paradigmas, com mudanças de prioridade. É isso que eu desejo verdadeiramente que aconteça. Um caso bem interessante que me levou a refletir também é a questão dos médicos, né? Por muitos anos eu ouvia de um amigo meu que os médicos sempre atendem a gente atrasado, não tem responsabilidade, fazem uma prescriçãozinha ali e outra e tá tudo bem.
e ganham muito dinheiro, a responsabilidade de um médico, vocês estão vendo nesse momento que a responsabilidade do médico é muito grande. Em alguns países onde a crise humana, né, e a crise financeira está muito alta, os médicos estão tendo que escolher entre quem morre e quem vive. Em algumas situações, uma prescrição errada pode matar uma pessoa. É uma responsabilidade muito grande que tem os médicos em todas as funções que exercem. Então, a remuneração deles, mais ou menos, ela é merecida. Assim como de todos os outros profissionais da saúde. Quem cuida da saúde, que é o nosso bem maior, tem que ser reconhecido, tem que ter o seu valor dado, porque é uma função importante na sociedade, seja do médico, do enfermeiro, do psicólogo, do terapeuta, enfim, do personal trainer, que seja valorizada, porque realmente muda a vida das pessoas, dá mais expectativa de vida, dá melhores funções no dia a dia, faz com que a pessoa viva melhor em todos os aspectos, não só na questão da doença, na questão da prevenção também. Então é sempre importante a gente cuidar. Um dado bem importante disso tudo que está acontecendo, que eu li, eu não sei se, agora eu não me lembro, porque eu tenho feito bastante leitura sobre as coisas que vem acontecendo. Eu acho que foi no New York Times, já tem uma pesquisa que mostrou que 7 em cada 10 pessoas que morreram de coronavírus eram obesas. Então eram pessoas que se preocupavam, não vou dizer se preocupavam porque a obesidade é uma doença e a gente não pode tratar isso de uma maneira simplória. Ela é multifatorial, então muita coisa interfere nas pessoas que estão acima do peso, para que elas estejam acima do peso. Mas 7 em cada 10 está acima do peso, mostra que a pessoa que não tem um cuidado com a sua saúde, quando tem problemas como essas do vírus, ela vai ter mais dificuldade de enfrentar. Então, 70% das pessoas que morrem estão acima do peso. Isso tem que causar uma reflexão. E isso não é agora que está acontecendo, é em qualquer situação. Pessoas obesas, hipertensas, diabéticas, que já sofreram algum tipo de câncer, têm maior vulnerabilidade a ficar doentes e a ter maiores problemas com a doença. Então é sempre importante ter cuidado nisso aí também. Então, para concluir, pessoal, como não temos respostas agora nesse momento para o que vai acontecer, muitas coisas podem acontecer, pode ser mais grave do que a gente imagina, pode ser que seja menos grave. O que eu queria verdadeiramente aqui passar de mensagem, né, é que sejamos preventivos nesse momento. Nenhuma atitude que colocar acima o dinheiro em relação à saúde e à humanidade vai ser bem pensada. Esse é o meu ponto de vista. Nós temos que tentar o máximo possível salvar vidas, manter as pessoas saudáveis, manter as pessoas com uma boa saúde mental, mantendo boas relações, conversando com as pessoas que estão no grupo de risco, mostrando o caminho, explicando. A gente tem vários exemplos aí do que vem acontecendo mundo afora com toda essa situação. Então sejamos preventivos. Vamos esperar um pouco mais. A Organização Mundial de Saúde indica que fiquemos em casa, que é a forma mais correta, pode-se dizer assim, de manter essa curva das infecções do vírus alta. Então, pelo menos para que o sistema de saúde não fique em colapso e que as pessoas passem a ficar empilhadas, mortas umas em cima das outras, e pode, porque não, ser um familiar meu, teu, de qualquer outra pessoa que a gente conheça, vamos ser preventivos, vamos se manter em casa, vamos se manter coerentes. Quem não tiver alternativa, aí que pense sobre suas atitudes, mas que entenda que nesse momento a coletividade é mais importante do que o seu próprio umbigo. Eu vou ter problemas de finanças, eu vou ter problemas com isso tudo que está acontecendo. Eu não sou um cara que tenho reservas de dinheiro para viver muito tempo, mas eu estou preocupado com a saúde dos meus familiares, das pessoas que eu amo, dos meus amigos, dos colegas que têm parentes idosos em casa, enfim. Poderia ficar aqui minutos e minutos falando sobre isso, mas muita gente já está falando. Então o que eu quero trazer de mensagem é: cuidem-se e sejam preventivos nesse momento, para que a gente pelo menos minimize os danos, porque muita coisa vai ser reversível. E o que a gente conseguir minimizar, que a gente conseguir diminuir, já vai ajudar bastante. O vídeo de hoje era meio tenso, mas a pergunta inicial, né, que era: se você também vai olhar para a sua saúde assim como eu olho para a minha, fica para ser respondida principalmente depois disso tudo que está acontecendo. Que isso te traga uma reflexão, que te faça pensar que a saúde ela não é aguda, ela não é momentânea. Tu tem que pensar na saúde sempre de maneira crônica, médio e longo prazo. Te cuidar sempre e para sempre, para viver melhor, para viver bem. E quando tivermos problemas como esse que a gente está passando, a gente consiga
vencer as batalhas com mais facilidade, com mais tranquilidade e cuidar também dos nossos familiares, tá bem? Se tu não fez ainda, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, dá para ativar o sininho para receber e-mail quando eu faço vídeo novo. Toda semana eu estou procurando manter esse canal aqui municiado e espero te ver por aqui mais vezes. Obrigado, até a próxima.